Glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados ouvintes, aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados e queridos ouvintes, vamos uma vez mais entrarmos na presença do nosso Deus através da nossa humilde e simples orações em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Deus, buscamos a presença de Deus, porque tudo é possível àquele que crê em Deus, amado e querido ouvinte. Tudo é possível para aquele que exerce a sua fé e crê no grande livramento de Deus, que Deus poderá dar a qualquer momento, porque nós não sabemos o que poderá acontecer conosco agora mesmo, ou daqui 1 hora, 2 horas, durante este resto de tarde e a noite que virá. E o dia seguinte, nós não sabemos, mas Deus, o nosso Pai, Ele tem o nosso futuro na palma das suas mãos. Só Ele conhece, sabe o que virá para nós. Porém, se for algum laço, alguma armadilha, algum plano e projeto maligno, diabólico, satânico, com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus cortará todos os laços e nos dará o grande livramento. Porque quando Deus olha para nós, Ele contempla todo o nosso caminho, contempla toda a nossa trajetória, contempla o nosso futuro, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que é necessário orarmos, pedirmos ao Senhor o grande livramento. Quando a gente ora, Deus responde, porque está escrito: pedir, dá-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta ela será aberta. Pois bem, amado ouvinte, antes de orarmos, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram na Santa Palavra de Deus. O livro de Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 9 até o versículo 11. Por isto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do nosso grande Deus Pai. Porém, ainda no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, o versículo 46, está escrito: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Esta é a vontade de Deus. É orarmos, adorarmos, buscarmos a sua presença enquanto é dia, enquanto nós ainda podemos achá-lo, encontrá-lo. Oraremos ao Senhor. Graças a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós a Ti te clamamos mais uma vez. Entramos na Tua presença mais uma vez. Queremos, ó glorioso Deus, agradecermos ao Senhor, ó Deus, por esta tarde, agradecermos ao Senhor por mais um dia e pelas ricas oportunidades que o Senhor se encontra dando a nós. Glória a Deus. É verdade, Senhor, porque cada dia que segue, cada fôlego de vida que respiramos, cada momento, cada oportunidade, é o Senhor quem nos dá, porque o Senhor tem a chave, tem o controle de todas as coisas na tua mão. Tens a chave da vida, da morte, tens o poder sobre a vida, sobre a morte. Então, cada oportunidade que nós temos aqui em cima desta terra, devemos louvarmos, agradecermos, porque são oportunidades, glória a Deus, para nós entrarmos na presença de Deus, o nosso Pai. Grande Deus maravilhoso, responde o nosso clamor, responde a nossa pequena e humilde e simples orações. Responde a oração da tua amada e querida igreja pentecostal. Deus é eterno. Grande Deus dos exércitos, Deus que tens todo o poder, toda a autoridade, toda a força, glória, toda a honra, todo o poder. Grande Deus, porque está escrito em tua palavra, glória a Deus, o Senhor, tu és bondoso, perdoador, Senhor, rico em graças, para com todos os que te invocam. Escuta as minhas orações, Senhor, atenta para a minha súplica, porque no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome.
quando a minha vida já se apaga, eu me lembrei de ti. Senhor, a minha oração subiu até ao teu santo templo, como orou o profeta Jonas, quando a sua vida estava já se apagando, se acabando, dentro do ventre daquele enorme, gigante, peixes nas profundezas dos mares. Porque o Senhor havia dito a ele: vai à grande cidade de Nínive e prega para ela o arrependimento. Glória a Deus. Porque daqui a 40 dias irei destruir com fogo e enxofre a grande cidade de Nínive. Mas vai, prega o arrependimento àquele povo. Glória a Deus. Porém, Jonas disse ao Senhor: eu irei. Mas se acovardou, desceu a Jope, a cidade de Jope, comprou a passagem, não para ir para Nínive, como Deus havia mandado, mas para fugir de Nínive e da presença de Deus, para Tarsis. Grande Deus e Pai, foi no meio do caminho que Deus mandou a tempestade para que os marinheiros daquele grande navio de carga lançasse Jonas na água, porque Deus havia mandado ele ir, e ele disse que iria. E por que agora estava fugindo? Glória a Deus. Não tendo de compaixão, não tendo de misericórdia de mais de 120 mil homens que residiam na época na grande cidade de Nínive, a capital da Síria. Glória a Deus. Então, Jonas foi lançado no mar por conta daquela tempestade. Ou eles lançavam Jonas no mar, ou seriam mortos. Então não tiveram outra opção a não ser jogar no grande mar. É o profeta Jonas. Grande Deus e Pai. Quando ele cai na água, Deus, que é o Senhor da natureza, ele fala com quem ele quer. Ele fala com a sua criatura, seja essa qual for. Então ele deu ordem ao peixe, a uma enorme baleia que traga Jonas, engole Jonas, ele é engolido e vai parar no ventre daquele grande peixe, e por 3 dias e 3 noites, nas grandes profundezas do grande oceano, Jonas esteve no ventre daquele grande peixe. Porém, ele não suportou os 3 dias e 3 noites, por causa de oxigênio que não tinha, ele morreu. Quando ele estava se apagando, ele orou ao Senhor. Glória a Deus. Orou ao Senhor. Quando a minha vida já se apagara, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Glória a Deus. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Ele se humilhou a Deus.
se arrependeu de tudo o que havia feito e adormeceu. Porém, Deus, dentro do ventre das entranhas da grande baleia, depois de 3 dias e 3 noites, porque os 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do inferno, porque ali era um inferno, glória a Deus. Ele fez esta oração, até porque esses 3 dias e 3 noites que Jonas esteve sepultado dentro do ventre da grande baleia, já também simbolizava Jesus Cristo, o grande libertador, não só dos filhos de Israel, mas para as nações, para todo homem que crê, para toda mulher que crê. Ele também ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, sepultado, mas depois ressuscitaria com poder e grande glória. Deus, o Pai, o ressuscitaria para a glória de Deus, para a vitória das nações, para a vitória dos povos da terra, para o homem que crê, para a mulher que crê, não pereçam, mas que sejam salvos em Jesus Cristo. Jonas era um tipo de Cristo que estava sendo enviado para 120 aproximadamente 1.000 homens que moravam na grande cidade de Nínive, que estavam prestes a serem destruídos pelo fogo da ira de Deus, que iria cair sobre esta grande cidade idólatra. Grande Deus e Pai. Mas antes da grande tragédia, do grande acontecimento, Deus estava mandando um profeta para alertar, avisar a eles que se eles se arrependessem, Deus voltaria atrás com a palavra que havia dito que eles morreriam se Deus encontrasse no coração deles arrependimentos. Mas Jonas se acovardou, o profeta Jonas, de Judá, da terra de Israel, se acovardou porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele não queria que aquele povo alcançasse a graça de Deus. Jonas sabia que Deus é riquíssimo em misericórdia e que se houvesse um pingozinho de arrependimento no coração daquele povo, ele já sabia que Deus perdoaria eles. E era isso que ele não queria, por isso que, em vez dele obedecer, ele preferiu a desobediência. Mas a desobediência, glória a Deus, resultou em um preço muito alto para o profeta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus entra em ação na vida do rebelde profeta, ressuscita ele do ventre da baleia e dá ordem para que ela vomite, lance ele fora a praia de Nínive. Glória a Deus. Havia naquele dia muitos banhistas na praia da grande capital da Síria, Nínive, quando viram
aquele peixe enorme se aproximando da praia em alta velocidade, e viram quando aquele peixe vomita algo de dentro das suas entranhas para fora. E aquele algo cai mesmo nas areias da praia de Nínive. O povo ali, os banhistas, assustados, vê aquele alguém se erguendo, se levantando. Grande foi o espanto daquele povo nesse momento. Aí lá vem ele, caminhando em direção da praia, em direção aos banhistas, onde muitos ali estavam assustados, e ele já começou a pregar por ali, porque tinha que pregar mesmo, porque quando ele olhou para um lado, para o outro, quando foi vomitado, ele pergunta: onde estou? E alguém lá do outro lado grita: você está na capital da Síria, a cidade de Nínive. E ele se lembra que foi justamente o lugar aonde Deus havia mandado ele ir. Ele usou de rebeldia, tentando fugir para Tarsis, mas Deus fez a obra. Então não tinha outra alternativa a não ser abrir sua boca e pregar o que Deus havia mandado, o arrependimento. A mensagem dele era esta: arrependei-vos dos vossos pecados, porque daqui a 40 dias o Senhor dos Exércitos vai destruir esta cidade, o Deus de Israel. Porém, principalmente os mais antigos, também o rei daquela cidade, conhecia a história do glorioso Deus de Israel, como ele havia abrido o Mar Vermelho e feito a Israel atravessar para o outro lado, caminhando a pés enxutos, e que do outro lado cantaram o hino da vitória. Também o rei daquela cidade sabia a travessia do grande rio Jordão, que de cheio de barreiras a barreiras, Deus parou as águas e fez Israel atravessar para o outro lado no ministério do profeta Josué. Pai, também as guerras que Israel havia vencido, as muralhas de Jericó, a cidade invencível, a cidade protegida, murada, aonde os muros daquela cidade tinha, glória a Deus, aproximadamente 15 metros de largura por mais de 30 metros de altura. Glória a Deus, eles estavam seguros, pensavam eles que estavam seguros e protegidos dentro daquela cidade murada, fortificada. Foi quando Deus mandou que Josué e os anciões de Israel, os profetas, durante 7 dias, glória a Deus, a primeira vez foi durante 6 dias, a segunda vez durante 7 dias, resumindo 13 dias de volta, em volta das muralhas de Jericó. Porém, Deus derrubou as muralhas de Jericó por terra, caiu por terra. Josué e os filhos de Israel entraram e destruíram aquela cidade, porque o pecado de idolatria era tão terrível naquela cidade
que Deus resolveu destruir o rei daquela cidade e os seus moradores. O rei de Nínive sabia deste acontecimento e também o que havia acontecido na cidade de Ai, e os acontecimentos, as vitórias dos filhos de Israel, batalhas vencidas e conquistadas. Então ele conhecia muito bem a história do Deus de Israel, que pelejava pelo seu povo, quando a mensagem de Jonas, que já completava 3 dias e 3 noites, rodeando toda a cidade de Nínive, pregando o arrependimento, o rei imediatamente temeu e tremeu diante do Deus de Israel, fez imediatamente um novo decreto para que os moradores da grande Nínive se arrependessem, se convertessem ao Deus do profeta Jonas e que também jejuasse os homens, suas mulheres e até os seus animais começaram a jejuar. Foram 3 dias de arrependimento, orações e jejum, se arrependeram ao Deus de Israel. Porém, Deus que havia dito que destruiria a grande cidade de Nínive por conta do seu pecado e a sua ira, agora por causa daquele povo que se arrependeram a Deus dos seus pecados, orações e jejum, Deus não destruiu a cidade, poupou a cidade, e grande foi o livramento, grande foi o livramento de Deus a toda a cidade, a todos os moradores de Nínive, porque o povo oraram, jejuaram, se arrependeram dos seus pecados e se converteram ao Deus de Israel. Grande Deus e Pai, Senhor, glória a Deus, assim também, não é? Nos dias atuais, quando nós oramos, se arrependemos, jejuamos, se convertemos ao Deus de Israel, Deus também não nos dará o grande livramento? É claro que sim, Deus dará o grande livramento de todo o perigo, de toda a maldade, de toda a artimanha, de todos os laços, de todos os planos e projetos malignos, satânico, diabólico, porque Satanás, que se encontra sobre a terra, matando, roubando e destruindo, mas está escrito que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereçam, mas que tenha a vida eterna. Grande Deus, maravilhoso, a verdade, Senhor, é que falta a palavra para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos teus cuidados, pelos teus grandes livramentos que tens concedido a nós. Tens concedido também a nossa família, tens dado também aos nossos filhos. Falta a palavra para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos livramentos grandes e pequenos, porque até pelos pequenos livramentos nós devemos sermos gratos a Deus, e principalmente pelos grandes livramentos, Senhor, Deus que é riquíssimo em misericórdia, tem estendido as tuas mãos e tem nos dado o grande livramento. Grande Deus e Pai,
toma em tuas mãos a tua obra, toma em tuas mãos os cultos que prosseguem na Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, os cultos convertidos em campanhas de curas, de libertação, de livramento de Deus, o nosso Pai. Porque está escrito: clamas a mim, eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, vós que não sabeis ainda. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não me esconda do teu servo, não esconda do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa de todos os meus inimigos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre e para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a nossa rocha eterna. Glória a Deus, grande Deus e Pai. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns, ao contrário. Ele é paciente com todos vós, com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Decanta labaia, toma frente, meu Pai. Dê fruto, como está escrito em tua palavra. Dê fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Deus é muito poderoso. Precisamos, ó Deus, da tua misericórdia. A tua misericórdia, que é muito grande, dás o grande livramento, porque devemos estarmos alerta, grande Deus, porque somente o Senhor é que poderá nos dar o grande livramento. Esteja alertas e vigie, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças
e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Entra, Senhor, com providência. Vai confirmando a cura, ó Deus, das enfermidades. Ó Deus, vai confirmando a libertação para todos aqueles que têm orado conosco esta oração do grande livramento. Vai confirmando o grande livramento, a libertação de todas as setas malignas, de todos os dardos inflamados do maligno. Vai queimando, vai destruindo, repreendendo toda a fúria do diabo, setas, dardos inflamados, ciladas, laços e armadilhas, macumba, feitiçaria, bruxaria e magia, olho grande e inveja. Deus maravilhoso, laços do diabo, como homicídio, suicídio, a opressão, a depressão, a solidão, o sofrimento terrível. Liberta, Senhor. Entra com providência para que haja curas, para que haja libertação, para que haja transformação de vidas, porque Deus, o nosso Pai, nos dará o grande livramento. Dá livramento, ó Pai. Estende as tuas mãos, vai confirmando a grande bênção, vai confirmando, ó Pai, a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Recebe sim, ó Deus, esta pequena e humilde e simples orações. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez durante todo este dia e que ainda vai fazer mais e mais. Obrigado, Senhor. Toma a frente, recebe esta pequena e humilde e simples orações, continua a nos guardar, nos proteger, ó Pai, nos dando grande livramento, bênçãos e vitórias. Te peço, te pedimos, já te agradecemos. Tudo isso é para a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos nesta tarde, no nome de Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Juliana Farias, que está conosco, orando conosco, ouvindo esta oração. Deus abençoe a nossa irmã e também sua família. Nossa irmã Alana Rodolfo, Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Que Deus possa dar um ótimo dia, uma ótima tarde de bênção, de livramento, em nome de Jesus. Pois bem, amados ouvintes, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima tarde. Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus.